Oi, abre a roda, meninada, que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada, oi, abre a roda, meninada, que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada, oi, abre a roda, meninada, que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada, oi, abre a roda, meninada, que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada, oi, abre a roda, meninada, que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada que o samba virou. Pernada. Ah, é briga, por causa de mulher, né? Tábua, aí tirar a mulher não dança, depois sai com outro, quebrava o pau. Eu cheguei a ver pernada dentro do 28, num baile, em vários bailes. E essa pernada, todas as vezes que eu vi, era uma disputa dos homens por causa de mulheres. A gente via lá a turma fazer esse negócio de pernada, de capoeira, né? Então, seria uma capoeira, aqueles, como diz, popular, né? Porque não tinha escola, não tinha nada. Existem três vertentes diferentes da capoeira. Tem o samba plantado, que é o carioca que vocês falaram daquela música, né? Que é o samba de plantar. Tem várias músicas, pau rolou, caiu, lá na mata ninguém viu. Esse também, morão, vara madura que não cai. E tem o cai, cai, bananeira, a bananeira caiu, o facão bateu embaixo. A bananeira caiu, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu, o facão bateu embaixo. A bananeira caiu, cai, cai, bananeira. A bananeira caiu, o facão bateu embaixo. A bananeira caiu, cai, cai. Isso já é samba de plantar, é carioca. Já é extinto também, não se faz mais. É a diferença do samba paulista e do samba baiano. Agora, o baiano é a capoeira. E São Paulo é a tiririca. A tiririca era, vamos dizer, uma sequência da pernada, um paralelo da pernada. Só que era, como falei há pouco, era mais rápido os movimentos. Então ali era mesmo uma coisa, vamos dizer, para valer. A capoeira é lento, né? A coisa parece que até maquinado, né? Mas tiririca não. Tiririca, a pessoa se expressava mesmo no movimento, no ataque, defesa, e era bonito. As referências que nós tivemos são da tiririca na cidade de São Paulo. Se aproxima muito mais da capoeira Angola, que é uma capoeira rasteira, uma capoeira de chão, do que dessa capoeira acrobática que surgiu depois, que veio em conexão direta da Bahia, né? Então, não tinha, pelas descrições que nos fizeram, rituais, né? Mas se tratava tão somente das buscas e das negaças, todas rasteiras, todas ao rezo do chão. Uma das muitas componentes da família, da grande família de danças, jogos, né, afro-brasileiros que a gente popularizou com o nome de capoeira. Você tem também uma série de jogos corporais, uma série de desafios, né, coreográficos e musicais, tal, que se manifestam como a capoeira. E no caso dessa forma tem expressões regionais e formas estéticas de aparecer diferenciadas, né? Tem a pernada no Rio, o batuque na Bahia, e aqui em São Paulo tem o seu filho, né, a sua forma que ficou popularizada com o nome de tiririca. Começar a bater na caixa de lixo. Entendeu? E aí ia cantos, mais cantos, né? Fica a faca de ponta, a capoeira vai te pegar. E a gente lá fazia o samba, o ritmo ficar redondinho. E o canto lá ia formando, fulano ajudando, batendo palma, outro batendo palma, dali a pouco chegava lá dois
dois jogadores de capoeira, dois sambadores, vamos dizer assim, né? Os caras que sabiam sambar, dois sambadores, e ficavam jogando. Mas jogando no chavequinho, para não machucar um ou outro. Aí chegava um que já tinha rincha do outro, tinha bronca do outro, já jogava mais forte, jogava para machucar. Então você sabendo que fulano não se dava com você, você automaticamente está preparado para ele, porque ele não vai jogar de brincadeira. Aí ele jogando você sai de lado, solta de banda, entendeu? E se defende e joga em seguida, que é para o cara não continuar atacando. Na medida que você joga, ele vai se defender, vai dar um passo atrás, depois vai formar novamente, entendeu? Ameaça o pé, ameaça outro pé, cai para trás, tá entendendo? A hora que o outro vai jogar o pé, você cai para trás e castiga embaixo, catuca por baixo. Se o cara não pular para cima e não souber sair, ele cai. Tá entendendo? Essa é a tiririca, é o desenho da tiririca. A tiririca, ela, na sua linguagem, o significado dela é tupi-guarani, significa mato que se espalha no chão. E a tiririca por isso, porque a gente se espalha no chão. Quando joga a tiririca, você tem os movimentos que você não é de capoeira que é esse aqui. Você tem um movimento ereto, né, meio arcado e sambado, aquele samba antigo. Você ficava na frente do cara, né, e outro também sambando, os dois juntos, sambava junto, um olhando para o olho do outro e tal. Na maior distração que tivesse, levanta bem aqui. Na maior distração, você valia tudo para passar o pé, você pôs o chapéu na cara, você se jogava e você se defendia, então dava a banda, pá, aqui, aí se espalha no chão, aí quando você caía, ficava miudinho aqui, caía pro outro, e daí você jogava a perna, daqui você já virava, jogava a perna, entendeu? É uma espécie de capoeira, mas não é jogado aqui, tem no máximo os que vai, mas não vai, os ameaços, põe a mão no rosto, joga uma perna, joga outra. A tiririca que eu sei daqui de Sorocaba, porque cada lugar tem um nome, né? Era assim. Cada um cantava, o outro dançava e o outro dava pernada. Porque tiririca acabou, não, faz muitos anos, mas acabou porque os negrão morreram. Desistiram, o 28 fechou, porque a negrada era do 28. Eu acho que dá para falar assim, que a tiririca é a capoeira paulista. Dá para falar assim. Não sei se isso é bom ou ruim, não sei se isso acrescenta grandes coisas, né? Porque essas discussões às vezes caem num tom de regionalismo, assim, de defesa. Olha, como a gente também teve uma capoeira, né? Que não contribui tanto assim para um entendimento da cultura negra, para o entendimento da exclusão social dessas pessoas, né? A gente está pensando sempre em relacionar capoeira com a academia de capoeira, que não tem absolutamente nada. Pernada, as cangas d'água, quer dizer, nós fazíamos dentro dos ribeirões, dentro d'água, que chamavam canga d'água, vamos dar cangapé. Ou seja, na Bahia, capoeira. Nos outros estados deu o nome de movimento cangapé, São Paulo pernada, enfim, cada estado, né, procurou trabalhar de uma forma assim, dando nome. Capoeira Angola está onde você teve negros banto. Eu nasci em Quilengues, Angola. Algumas brincadeiras, essa de tentar bater no outro, sabe, de manchar, a gente fazia isso e às vezes às vezes acontecia entre os meninos mesmo. A gente descia para o rio, né? O rio esse rio passava perto de casa, o rio Calunga. E ele era seco uma parte do ano, mas a gente usava, ou colocava barro na mão também, a gente fazia essa brincadeira, ou às vezes só molhava a mão, tá? Molhava a mão em poça d'água, só para deixar o outro molhado, e era fácil. Mas nesse sentido mesmo, não consigo lembrar da brincadeira da ginga da capoeira, porque a ginga da capoeira tem todo um gingalho, de tentar estudar o movimento do outro, e você surpreender no sentido de marcar, era bem similar. Capoeira era ali no Largo do Mercado, existia a igreja de Santo Antônio ali, onde é aquela farmácia entre a Rua 7 e a Rua Francisco Scarpa. Ali era a igreja de Santo Antônio. Era uma capelinha de Santo Antônio. Por sinal, era a igreja de Santo Antônio, mas São Benedito que ficava ali. Então os negros iam lá homenagear São Benedito. Então faziam batuque, faziam capoeira, dançavam tudo ali. 1920, 28, 29. Tinha o senhor João Daía, era um negro que ele morava aqui perto do João de Camargo ali. Tinha o senhor falava, tio Agostinho, porque antigamente todos os negros eram tio, né? Agora também é, né?
Era tipo, eles brincavam de capoeira. Tinha alguns brancos também que às vezes ia, mas era a maioria negro. Porque a capoeira é da pernada, né? É a mesma capoeira. Eu me lembro, foi na rua Duque de Caxias. Era seu Benedito Torquato. Então ele fazia a festa de São João e fazia a capoeira na frente. Ali, o pessoal dançava, tudo ali. Primeira vez que eu vi a capoeira. Não, eles nem tinham berimbau, né? Porque a capoeirista tem berimbau, né? Não, eles eram no batuque mesmo, no tambor. E no tambor e pandeiro, né? Ia na cadência do pandeiro. Capoeira tinha, só não tinha academia. Não tinha academia, não tinha berimbau na época. Porque tudo depois, tudo veio agora, uns 10, 15 anos pra cá, que pegou fogo a coisa. Era pernada, não tinha nada fixo, era improvisado, né? Improvisado, capoeira, improvisada, tratavam de pernada. Mas a mesma capoeira. Antes das academias que tinha, existia isso. A pernada é o nome popular que se dá aos jogos de capoeira, normalmente de origem africana. Não tinha esse negócio que tem hoje, que tomava vira no chão, papa, não, era só no pé. Era só, as coisas eram tudo no pé. Praticamente o que a gente fazia era quase que os cravos vaziam na época. Não é esses... Tem uma academia hoje, a pessoa vai, faz o que quer, inventa outra coisa. Ele fazia aquilo que era. Os escravos tinham enguiço contra o patrão, então eles usavam aquele tipo de capoeira. E é aquele tipo de capoeira que eu usava, só que o improviso, né? E o grande segredo da capoeira, que eu cheguei a assistir entre a década de 60 e a década de 70, o início dos anos 70, era exatamente o improviso, né? A cabeçada foi a primeira coisa que eu aprendi na capoeira. Na Jimenez vinha conhecer o Josias, chamado Chiu, pelo apelido de Chiu. Conheci a pessoa dele, a arte de capoeira que ele tinha, clandestina, claro. Nunca foi frequentador de alguma academia aqui em Sorocaba. Frequentador de 28 de setembro e outros clubes. E ali na Jimenez, onde ele trabalhava já aposentado da antiga Nossa Senhora Aparecida, eu vinha conhecer. Conheci toda a arte dele, as danças, capoeira mais angolana que ele tinha, mais violenta um pouco. Relatei isso ao escritor Carlos Carvalho e eu mesmo acompanhamos ele até a localidade onde ele se criou na infância. Olha, eu conheci bem o Josias já trouxe. O Josias já trouxe essa prática, porque ele não é sorocabano. E naquela região se fazia muito. E ainda se faz coisas da cultura afro que a região de Sorocaba não conhece. Ele veio de Laranjal. Porque Josias era capoeirista lá em Maristela, né? Maristela, a cidade dele, né? Daí além do Chiu, muito antes do Chiu, do Josias, eu havia conhecido também ali na região de um morro que foi invadido ali em Votorantim, que hoje é uma vila que se encontra em frente à garagem da São João ali. E na mesma época invadiu ali também, acompanhando a invasão, uma família na qual a Maria Loira tinha um marido negro chamado Pelé Preto, e o mesmo trazia uma capoeira diferente, mais no chão. Eu desejo lhe casar, uma dúzia de mulher, 3 Maria, 3 Chiquinha, 3 Antônia, 3 Abel, uma é pra dormir no canto, 3 é pra dormir nos pés, 3 é para lavar meu rosto, 3 é para fazer café. O tempo de moço, ele praticava capoeira. E assim, junto com o pai dele e os irmãos dele, né? Daí depois, quando ele casou e teve os filhos, ele teve 7 filhos. Então, ele brincava com os filhos. E depois, quando eu casei, daí então entrou meu marido, o genro dele também, brincando de capoeira com ele. E quando era assim familiar, então a gente brincava e batia palma, né? Brincava e ele cantava, né?
fita vermelha no seu cabelo, nega. Se eu pedir, você me dá. Pra me levar no barro da sentença, nega. No cabo do meu guaiá. Tinha berimbau, né? O tambu, né? Tambu agora usa tabaca, né? De primeiro era tambu. Reco-reco, né? Pandeiro. Que tem outra, daí... Belém, 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 Belém. E vai, e joga as pernas para cima e passa e cai no chão, né? E aí cumprimenta o outro. Daí já vem outro. Não vai entrando assim, tem que esperar a hora para entrar, né? Eu era molequinho mesmo, que minha avó ia sempre na Aparecida, na Ilha da Santa, né? E fazemos lá um entreveiro lá com a polícia e um patrício lá, né? E o patrício apelou com a pernada dele lá e deu uma canseira nos praças que estavam lá, viu? Precisou chamar reforço para pegar, e daí você já viu, né? Veio mais 3 e aí conseguiram. Mas eu fiquei, que era criança, que admirado, né? O liga usar a perna, né? Para bater nos outros, né? 40, por aí, eu era bem moleque mesmo. A capoeira em Sorocaba, eu me lembro muito bem. Tinha aqui em Sorocaba o tio João, ele era chapa. Né? Aí nós estávamos conversando lá na casa do Luizão, aí ele virou para mim e falou assim: ô Carioca, você joga capoeira? Eu falei: não, jogar não jogo, mas eu conheço e não caio num pé de um capoeira. Ele falou: vamos ver. Aí ele fez uma roda. Ele foi lá no quintal do Luizão e fez um compasso, uma roda de compasso. Aí ficou eu e o Luizão a brincar. Antes tinha um pessoal que era mais velho que eu, que praticava a pernada, era chamada a turma do arrabo de raia, né? Então esse pessoal era o falecido Jaú, tinha o Ardano, tinha o Pedro Fuminho, o Carioca, entende? Tinha também o Mula, tinha o Lazinho e Tião, né? Então esses eram os capoeiristas que se conheciam, aqueles primeiros, né? Que eram os passistas capoeiristas, considerados capoeiristas. Tinha o Baiano, tinha o Feitosa, tinha... Na Feitosa era garoto, pô, Feitosa era moço, pô. Tinha uma turminha boa, né? Mas era quase todos chapas, sabe? Era tudo doido da cabeça, sabe? Vivia umas pingas e dava a pernada mesmo. Mas era bom de capoeira. Tem uma experiência do 28, que nós convidamos para sair. Acho que foi a primeira academia que teve em Sorocaba, saiu com a gente e continuou saindo. Naquela época, acho que a primeira de Sorocaba, não quero citar nome, mas acho que era do Falco, né? O que me fez aproximar? Vamos dizer assim, a capoeira. A capoeira, porque a capoeira, como já sabemos, ela teve essa origem no negro, né? E o 28 representa uma classe, né? Aliás, eu vi no carnaval, né? Quando saía o 28 de setembro, tinha os capoeiristas. Mas senão o Luizão saía. O Luizão é da área da capoeira. Mas agora, recente, né? Eu assisti os carnavais de Sorocaba nessa época, 52, 53, 54, 55. Mais ou menos que eu comecei a participar das escolas, foi em 60 mais ou menos, 60 para cá. 59, 60. Pernada saiu nos primeiros carnavais, né? Enquanto meu primo estava vivo, os meninos igual o Mula Preta, Marinho, esses não estavam aqui em Sorocaba, que depois eles foram todos embora para São Paulo, né? Mas ficou a turma do Vadeco, né? O Vadeco ficou com o cordão aqui em Sorocaba, daí saía. Mas não era já aquela pernada do Zé Jaú, daí já era mais a capoeira. A pernada acompanhou os meus ancestrais como um jogo como era feito na África, mas, na verdade, como defesa em quem lhe batia. A pernada é nada mais, nada menos movimentos que surgiram da capoeira. A capoeira, quando ela surgiu, ainda nos finais do século XVI,
XVII, já no início também, a cada ano, a cada século, ela vinha aumentando mais. O que acontece era o seguinte, não era todos os negros que sabiam, não era todos os africanos que sabiam, eram poucos. Era um grupo de angolanos que realmente desenvolveram a capoeira Angola no Brasil. E aos poucos eles foram dando aberturinha para um e para outro, eles sentados nos fundos dos quintais, e com isso os escravos eram vendidos também da Bahia, de Pernambuco para Bahia, de Bahia para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e assim expandindo a venda dos escravos. E nesse meio vinha escravos que sabiam movimentos da capoeira. José Jaú, conheci. Zé Jaú, ele era um crioulo carnavalesco, era um dos crioulos que mais bem arrumava, mais se arrumava em Sorocaba. Ele era estilo, ele era motorista da dona Laura Barbieri, viu? Ele gostava de dar pernada, assim. Saía ele, Gumercindo, o Tobias, né? Saiu uma turminha boa, Darcy Branco, né? Saiu uma turminha boa de pernada, rapaz. O Jaú eu conheço desde 1950. Em 50 ele já era carreteiro aqui da Companhia Nacional de Estamparia. Quer dizer, lá depois, em 50, eu tinha 12 anos, né? Daí, lá no Barbero, que eu entrei em 58, nós pegamos amizade, eu trabalhava junto, porque ele trabalhava com um dos patrões, eu trabalhava com outro, que eram 3 irmãos, os Barberos lá. Ele era bom de pernada, era bom. Ele esquerdou, como diz que é da dança dos escravos, mas ele era muito bom. Ele era bom de pernada, mas bom de verdade, eu brincava bem. Na época era um dos melhores, ele era um físico alto, né? Eu cheguei a ver várias vezes, ele era muito habilidoso, né? Nas pernadas. O Negão é viçoso, viu? O Negão é viçoso, bom de perna, né? Bom de perna, cabeçada. Era, rapaz. Só que ele tinha uma facilidade de ele, na medida que ele pegava, já... Pá! É esse negócio. Ele tinha essa facilidade. Ele tinha. Mas só que, por exemplo, no carnaval, eu não usava. Eu não ia usar, dar cabeçada nos outros, né? Mas ele na briga mesmo, ele usava. A gente se desentendeu, eu vim embora, no baile de sábado para domingo, né? Aí quando chegou ali perto da concha acústica, aquele pedaço que sai lá do 28, naquele pedaço ali, eu não sei se eu nem me lembro se o rapaz de ainda vinha vindo, mexeu comigo, querendo impedir a minha passagem. Eu ia para um lado, ele ia para o outro, eu ia para um lado, ele ia para o outro. Mas eu não vi que o Zé vinha vindo atrás de mim. Aí quando eu vi, o Zé já chegou já partindo para cima dele. O que é que ele estava mexendo? E eles, daí se desentenderam. Ele puxou um canivetinho. Ah, o Zé só na perna e no jogo do corpo. Na perna e no jogo do corpo. Eu naquela época usava chale, né? Era uma noite fria, eu tava com chale. E eu tinha medo que ele furasse o Zé, né? Tava com medo que ele furasse o Zé. Ele parece que era um baiano. Ele era bem ágil também no canivete. Era um canivete pequeno, mas de agilidade dele. E a agilidade do Zé de desviar. Uma hora eu joguei o chale no meio, cortou, furou o chale, né? Eu sei que foi indo até que o Zé acertou a mão dele, voou longe, ó. O punhalzinho, o canivetinho dele. Ah, daí o Zé pegou nem foi só no chute. Então, o Zé Jaú foi um dos primeiros passistas capoeiristas do Esporte Clube Brasil, que é o 28 de setembro. Conheci ele pessoalmente. O Zé Jaú era temido por todo mundo, e ele era quento mesmo, né? Naquele tempo, né, brincava na Vila Fior, brincava ali no 28, aquele tempo, o 28 era aqui na Rua 7 de Setembro. 7 de Setembro, tinha... Então, brincava em salão, o salão dos clubes, ou algum tipo quadra, algum lugar assim, algum quadro assim, eu levava um lugar na rua. Todo dia que não tinha baile, né? Ensaiar só, brincar lá. Então ela que ensinava a nós.
Ensinar para valer mesmo. Então você tem que saber entrar direitinho, fingir de tudo. Aí quando você vê que dá mesmo, você dá o bote para segurar. Salto mortal, né? Um saltava por cima do outro. Por baixo, pulava, tudo combinado para não levar um tombo, né? A rasteira e jogo de corpo, jogo de perna. Você, por exemplo, você estava brigando com o cara, você prestar atenção nele. A hora que ele der a bobeira, você jogar a mão esquerda no chão e dá com a perna direita. Mas você dá bem dado mesmo, pegando no tornozelo do cara. Pra derrubar ele, se não derrubar, ele acerta você. Os caras brincavam, né? Brincar só entre eles, assim, entre eles. Né? Porque já é ensaiado, para ensaiar primeiro, né? Bom, vai você vai ficar aqui. Nós é ensaiar, bem ensaiar, você brincar, senão para não fazer feio na rua, né? Vai dar perna, você acerta a cara do outro. Fazia de improviso. A gente fazia de improviso. A gente sabia mais ou menos o que podia fazer, depois a gente improvisava outras coisas no meio. E, inclusive, tivemos um amigo, esqueci o nome dele, lá na escola de samba em Laranjal, paramos o pessoal lá para ver jogar capoeira. Na segunda metade do século XX, aqui em Sorocaba, nós vimos muitos tipos interessantes, responsáveis pela pernada. No 28, na Vila Leão, Queco, se não me engano, era o nome dele, um negro alto, espigado, mas capaz de uma leveza na ginga, de uma leveza de movimentos impressionante. O Edmur e o nosso amigo Heron eram brancos, eles não eram negros. Dá a impressão que estava falando de um crioulo e tal. Não era não, eram brancos. Era isso que é a diferença, né? Se alguém relatou alguma coisa com relação a só a pernada existir no meio do negro, não. Nos anos 40, 50, que eu convivi com isso, fim de 40, né? E começo de 50, eram brancos. Era misturado, tinha bastante. Inclusive eu tive amigo bom de capoeira que frequentava o 28, que era Maurinho, Meia Lua, Darcy Branco. Isso, esses caras eram fera. Era proibido. Até a capoeira era proibido naquele tempo. 50, né? 1950, assim. Não podia. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Agora que quero ver, minha malandro não pode correr. Esse era o samba, geralmente era agora lembrei, era da roda. Da roda, da pernada é um deles. Aqui não existia berimbau. Esse eu digo que é diferente, não havia berimbau. Depois que apareceu já, que é baiana que fala, né? Mas isso aqui era paulista também. E quando eles brincavam ali no 28, então tinha aquela música que cantava assim: abra a roda, meninada, que o samba virou, batucada que o samba virou, batucada que o samba virou, batucada. E eles cantavam de outro jeito: abra a roda, meninada, que o samba virou, pernada que o samba virou, pernada que o samba virou. Pernada, o samba virou, pernada. Sim. Abra a roda, meninada. Geralmente essa que abria a capoeira, a pernada, a capoeira agora, né? Que depois que as escolas taxaram de capoeira, mas era pernada mesmo. É preciso ter memória isso aqui. Inclusive, tem muita gente que quer lembrar, Vadeco, o Augustão, esse que está aqui, o fundador, Batista, Gustavinho, esses nomes precisam ser lembrados. A gente começou e fez o Carnaval de Sorocabana. Cantando nessa entrevista é para comemorar, pois nessa nossa entrevista eu sempre tenho que me lembrar
lembrando as coisas do passado. Senhores que aqui está, no meio dessa moçada, recordando as pernadas, que era início de brigar. Mas as brigadas daquele tempo só tem então que relatar. Mas não existia arma, ninguém não vinha para tirar. Então, no encontro de pernada, só vencia aquele que era o maiorar. Até eu quero ir dizendo quem podia mais chorar menos e não podia reclamar.